Diz assim, meus irmãos, a santa palavra de Deus: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Somente até aí, meus irmãos. Meus irmãos, na minha última pregação, você deve estar lembrados que eu falei no livro de Abacuque um pouco a respeito da soberania de Deus e de como que Deus, como nós vimos, pode usar até mesmo as coisas injustas e as maldades que os homens cometem para operar através disso a sua mais perfeita justiça e proporcionar aí que o nome dele seja glorificado e que o seu povo seja abençoado por ele. Nós vimos que o maior de todos os exemplos, dessa maneira um tanto misteriosa, mas ao mesmo tempo sábia e gloriosa de Deus, foi a cruz de Cristo. Na cruz de Cristo, como Pedro diz, Deus já havia determinado pela sua presciência e pela sua determinação da sua vontade o que iria acontecer ali. No entanto, o que aconteceu na cruz de Cristo? Aconteceu na cruz de Cristo, como nós vimos, foram que homens iníquos cometeram um pecado terrível, talvez o maior de todos os pecados, cometendo esse crime terrível que foi a entrega, a traição e finalmente a crucificação e morte do único homem que nesse mundo viveu sem nenhum pecado, que foi nosso Senhor Jesus Cristo. E com isso Deus operou o quê? Deus manifestou a justiça dele, punindo nossos pecados na cruz de Cristo, em Cristo, em seu próprio Filho. E Deus proporcionou a salvação e o perdão dos pecados do seu povo. Então Deus pode sim operar a sua glória, coisas boas, a sua justiça, mesmo através de coisas terríveis que nós cometemos e que os homens cometem e que o diabo comete. Isso é uma coisa, meus irmãos, que se você ler a Bíblia, você vai ver Deus fazendo isso em todo o tempo. Deus fazendo esse tipo de coisa. Você vai ver isso em vários livros das Escrituras. Isso nos fez refletir e compreender, por exemplo, no Salmo 139, versículo 16, falando a respeito da soberania de Deus. E acho que um dos textos bíblicos no Antigo Testamento que mais deixa claro essa totalidade da soberania de Deus é esse Salmo 139, onde ele diz o seguinte: os teus olhos me viram a substância ainda informe, no ventre da mãe dele, né? E aí ele continua: e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Então isso é um dos textos, meus irmãos, mais claro a respeito dessa soberania de Deus, desse controle total que Deus tem sobre todos os acontecimentos das nossas vidas. De maneira que antes mesmo de nós nascer, e na verdade como nós conhecemos as Escrituras, antes mesmo de Deus criar o mundo, Deus já havia planejado propósitos, o grande propósito na criação do mundo e o grande propósito na vida de cada um de nós, como o salmista aqui nos diz. Então, pois bem, meus irmãos, o ponto onde eu quero chegar é o seguinte: nós temos frequentemente tratado através desse púlpito, não somente eu, mas todos os presbíteros aqui, a respeito da soberania de Deus e o seu controle sobre todas as coisas, certo? E talvez nós não temos sempre, nem com a mesma frequência, trabalhado com vocês os aspectos práticos dessa doutrina maravilhosa que a Escritura nos ensina. Né? Como que eu vivo a minha vida aqui e agora, uma vez que eu sei que tudo aquilo que eu vou viver já estava escrito no livro de Deus, né? A linguagem figurada e simbólica que o salmista diz, para o fato de que Deus já conhece, já determinou tudo o que vai acontecer na minha vida. Como é que eu vivo a minha vida sabendo disso? O que isso influencia no modo como eu vivo? Então, eu gostaria de oferecer, através desse sermão aqui, então, uma extensão daquele sermão que eu tratei, para tratar de uma forma mais prática, ok? De como que isso funciona, como é que isso deve ser aplicado por nós nas nossas vidas. Porque, veja, meus irmãos, o propósito da pregação, nós aqui que pregamos, todo ministro, todo pastor, todo presbítero que prega, o propósito é basicamente glorificar a Deus e ajudar o povo em suas dificuldades, em viverem a sua vida segundo a vontade de Deus e da maneira melhor, que vai alcançar os melhores interesses de vocês mesmos.
certo? Que é realmente honrar a Deus, glorificar a Deus e cumprir todos os propósitos dele e a vontade dele na sua vida, de maneira que você venha ter felicidade, prazer, deleite em Deus. O fim principal do homem qual é? É glorificar a Deus e gozá-lo, desfrutar dele, ter prazer, ter felicidade em Deus, para sempre, durante toda a eternidade. A nossa felicidade em Deus faz parte do nosso propósito pelo qual nós existimos. Então, o propósito da pregação é ajudar vocês a viverem, entenderem e conseguirem serem auxiliados no modo como vocês vivem. Então, eu acredito que não basta eu estabelecer a doutrina simplesmente. É necessário que eu desça um pouquinho mais os degraus e consiga ajudar vocês nas questões práticas. Por exemplo, talvez alguns, eu já ouvi falar pelo menos de gente que teve dificuldade com isso, mas talvez nem todos aqui. Digamos que você acorda de manhã, você toma o seu café, você faz sua leitura bíblica, a sua oração, você vai para o seu quarto, você abre o guarda-roupa, você olha as opções de roupa para você se vestir naquele dia, e aí você se depara com a seguinte dúvida. Então, se Deus já determinou todas as coisas, então qual é a roupa que Deus determinou que eu devo vestir hoje? Eu já vi gente que me disse que travou diante da simples escolha de uma roupa. Tipo, não que travou literalmente, né? Mas que ele parou e disse, como é que eu escolho? Porque Deus já determinou qual é a roupa que eu vou usar hoje. Né? O salmista diz que cada um dos meus dias estão escritos. Cada um deles na presciência, na determinação de Deus, no livro escrito, quando nenhum deles ainda existia. E aí, essa pessoa teve essa dificuldade. Isso é interessante. No entanto, muitos de nós, talvez, podemos confessar que nunca tivemos esse tipo de dificuldade, né, em escolher a roupa. Mas, talvez, na hora que você vai escolher alguém para se casar, por exemplo, você fique preocupado. Puxa, eu não posso errar, você pensa. Nós pensamos. Eu não posso errar, então eu preciso saber o que Deus determinou. Como que eu vou? Eu não posso simplesmente escolher qualquer um. Eu tenho que escolher aquele que Deus já determinou desde todos os séculos para a minha vida. Quando você vai escolher um emprego ou a profissão que você vai seguir, talvez algum tenha dificuldade. Poxa, não basta simplesmente escolher qualquer uma. Porque, afinal de contas, Deus já determinou, já tem um propósito na minha vida de qual profissão que eu vou seguir. Eu só preciso descobrir isso. Então, talvez não nesse ponto, mas em muitos outros, nós nos questionamos. Poxa, se Deus já determinou todas as coisas, como que eu vou saber disso? Nas decisões da minha vida, para então eu escolher aquilo que é da vontade dele. E esse é o ponto, meus irmãos, que eu gostaria de trabalhar com vocês. Se tudo já está determinado, como que eu tomo as minhas decisões na vida? Esse é o ponto. Aliás, talvez alguns de vocês podem pensar, por que eu devo decidir alguma coisa, ou me esforçar por alguma coisa, se Deus disse que o que vai acontecer na minha vida já vai acontecer e deu? Não é verdade? Porque essa seria uma boa pergunta, né? Porque se essa vontade soberana de Deus ela é infalível, ela vai se cumprir, não importa o que eu fizer, o que eu deixar de fazer, entre aspas, então por que eu vou decidir alguma coisa, eu vou me esforçar para lutar por alguma coisa, se o que vai acontecer, e o que não vai acontecer, não vai acontecer? Então veja que realmente é possível gerar alguns conflitos na nossa mente, se nós apenas falarmos que Deus já sabe de tudo, já determinou tudo, o que vai acontecer, vai acontecer. Pode dar alguns tilts, né? Os antigos falavam, né? Deu tilt, travou, bugou. Na nossa mente, com relação a como é que eu vivo, então, se o que vai acontecer, vai acontecer. Então, em primeiro lugar, eu vou oferecer um conselho a você, que não é meu conselho, porque se eu vim aqui oferecer meu conselho, vocês podem me chamar a polícia, me prender, que eu sou um louco. Jamais um homem vai subir no púlpito e dizer aquilo que ele acha. Mas o conselho que a palavra de Deus diz a você, em primeiro lugar, é o seguinte: faça aquilo que Deus espera de você. Em primeiro lugar, isso. Como que eu saio dessa situação? Já determinou todas as coisas, como é que eu vivo a vida? Em primeiro lugar, faça aquilo que Deus espera de você. E eu acho maravilhoso que a Bíblia já ensinou a nós, 2, 3 ou 4 mil anos atrás, a solução e o ensino que vai justamente de encontro com a nossa necessidade. É como se Deus sabia que nós íamos ter essa dificuldade. Por isso, por exemplo, Jesus Cristo nos ensinou uma parábola que explica justamente isso. Lembra-se daquela parábola de Cristo onde ele fala de um senhor que tinha muitos servos que iria se ausentar da sua terra por um tempo. Então ele pegou, chamou 3 dos seus servos e entregou 5 talentos para um, 2 talentos para o outro e 1 talento para o outro. E o que aconteceu? Ele se ausentou e o que aconteceu? Aquele que tinha ganhado 5 talentos, o que ele fez? Ele trabalhou, ele foi diligente, ele se esforçou. E aí, quando o Senhor voltou,
pediu conta dos 5 talentos que havia entregado para ele, ele tinha dobrado os 5 talentos, ele multiplicou 100%, e aí entregou 10 talentos. O Senhor me entregou 5, com meio deles eu investi, eu trabalhei, eu me esforcei, eu fiz aquilo que eu sabia que tu esperava de mim, certo? E aí aqui está 10 talentos, e o Senhor aplaude ele, elogia ele, servo bom e fiel. O que havia recebido 2 talentos, do mesmo modo, chegou a ele e disse, aqui, Senhor, eu trabalhei, eu me esforcei, e eu consegui dobrar também. Aqui está 4 talentos, eu dobrei. O Senhor me entregou 2, aqui está 4. E aí, meus irmãos, aquele homem que havia recebido 1 talento, o que ele fez? O que ele fez? Olha o que o texto bíblico diz, essa parábola de Cristo. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia, olha a pressão, olha a percepção, meus irmãos, olha o que ele diz, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento na terra. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia, frisa essa palavra, você sabia que eu colho onde não plantei, e junto onde não semeei. Então você devia, pelo menos, ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Você percebe isso? Com base naquilo que ele sabia de Deus, do seu Senhor, com base naquilo que ele sabia do Senhor, eu sabia que o Senhor é zeloso. O Senhor não precisa de nós. O Senhor colhe onde o Senhor não plantou. Se o Senhor quiser, o Senhor vai e pega porque tudo é teu. Tu é rico, tu não precisa do meu esforço. Eu sabia que tu é um Deus severo, um homem, então eu fiquei com medo. E eu fui lá e escondi. E ele não precisa que eu multiplique, porque ele tem tudo. Ele não precisa que eu plante e colhe e entregue para ele o fruto da minha colheita. Ele colhe onde ele não plantou. E aí, ele foi elogiado por isso. Oh, parabéns, você sabia quem eu era e que eu não preciso de nada, aí você foi lá e escondeu. Não, ele foi drasticamente criticado. E o fim deste homem, na parábola, ele é condenado ao inferno, Jesus disse. Então você vê que é grave. O ponto é o seguinte, o problema desse homem é muito parecido conosco. Às vezes nós podemos saber, eu sei que Deus é soberano, o que vai acontecer, vai acontecer. E essa consciência de que eu sei quem Deus é, que Deus é soberano, ele faz o que ele quer, ele vai usar a minha vida para aquilo que ele quiser e o que já está escrito e eu não posso fazer nada. Não pode fazer a gente simplesmente parar, meus irmãos. Não pode fazer com que a gente simplesmente deite na rede, cruze os braços e não faça nada dizendo, Deus não depende dos meus esforços para nada, Ele é soberano, o que Ele quer que seja, vai ser e acabou. Não, meus irmãos. O que Deus esperava, o que Jesus está dizendo aqui através dessa parábola, é que nós sabemos, ou pelo menos devemos saber, aquilo que Deus espera de nós. E então nós devemos fazer aquilo que Deus espera de nós. Independentemente daquilo que Deus é, ou do fato que Deus já sabe, Ele colhe onde Ele não plantou, os outros, todos os 3 sabiam o que Deus esperava deles. Tanto que eles fizeram, se esforçaram, se dedicaram. Portanto, meus irmãos, o fato de Deus ser soberano não anula nossos esforços. Deus continua esperando de nós ação, esforço e dedicação. Ele requer que nós saibamos como Ele é, sim, mas também o que Ele espera de nós, a sua vontade, e que então dediquemos a nossa vida a isso. Percebe isso? Ok, então você pode dizer, então como é que eu sei aquilo que Ele espera de mim? É verdade, você precisa saber quem Deus é. Mas saber quem Deus é não pode transformar você em negligente e preguiçoso. Você também precisa saber uma outra coisa, que é o que Deus quer de você, a vontade dEle. Quem Deus é uma coisa. O que Ele espera de você, a vontade dEle, é outra coisa. Nós devemos saber as duas coisas. Quem Ele é e qual é a sua vontade para nós. O que Ele espera de nós. Já que tudo está determinado, você pode perguntar, como saber o que fazer e qual é a vontade de Deus para mim? Tem como ter acesso, afinal de contas, àquele livro que Ele escreveu sobre a minha vida? Alguns gostariam muito, e existem alguns métodos aí que têm sido inventados para conseguir acessar aquele livro que Deus escreveu da minha vida, para conseguir descobrir aquilo que está oculto lá, para poder descobrir a vontade de Deus. A pergunta é, como que eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como que eu sei o que Deus espera de mim? E como que eu vivo a minha vida, uma vez que Deus é totalmente soberano? Pois bem, meus irmãos, Deuteronômio 29, aqui está a resposta.
E o que esse texto vai nos dizer? Vai nos dizer duas coisas. Existe uma vontade oculta de Deus. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Mas também existe a vontade que é revelada por Deus a nós. Porém, as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então, em primeiro lugar, para você saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, uma vez que Ele é totalmente soberano, você deve saber que você deve fazer aquilo que Deus espera de você. E em segundo lugar, você deve aprender qual é a diferença entre vontade oculta e vontade revelada de Deus. Você sabe qual é a diferença da vontade oculta de Deus para a vontade revelada de Deus? E como aplicar isso na sua vida? Porque é assim que você vive de acordo com a vontade de Deus. É assim que você descobre e consegue discernir qual é a vontade de Deus para viver a vontade de Deus na sua vida. Discernindo, em primeiro lugar, a diferença entre vontade oculta e vontade revelada. Pois bem, as coisas encobertas, a vontade oculta, o que ele quer dizer com isso nesse texto? As coisas encobertas diz respeito ao plano eterno de Deus. Ao plano este que já foi determinado, decretado em detalhes para o mundo e para a vida de cada uma de suas criaturas aqui. Essa diz respeito àquelas coisas encobertas que nós não podemos saber. É chamada também de vontade decretiva de Deus. Por quê? Aqueles que já entendem, já estudaram isso, sabem que Deus, antes de criar o mundo, decretou todas as coisas que vão acontecer. Então, é chamada de vontade decretiva, a vontade dos decretos, os propósitos, as determinações de Deus que Ele estabeleceu antes de criar todas as coisas, porque Deus não é que nem nós. Quando nós vamos fazer algumas coisas, muitas vezes nós fazemos sem planejar antes, não é verdade? Por exemplo, quantos já começaram a construir uma casa sem planejar antes? E já se arrependeram, porque aí descobriram que fizeram o cômodo no lugar errado, que não foi bem organizado. Eu já cometi esse erro, certo? Qual é a maneira certa de você fazer? Você faz um projeto antes. Você planeja antes. E depois que você já terminou tudo que você vai fazer, então você bota em prática aquilo que você já terminou. Então não existe problema algum em Deus ter parado antes, Pai, Filho e Espírito Santo, e ter planejado todo o plano da criação, e o que iria acontecer, o que não iria acontecer, e aí somente então começasse a fazer as coisas. Seria um absurdo Deus começar a fazer as coisas e depois pensar o que Ele vai fazer conforme as coisas vão acontecendo. Nós somos assim, porém Deus não é como nós. Então Deus já terminou. E aí isso diz respeito à sua vontade oculta, aos seus decretos, suas determinações de eternidade. Ou seja, quando Deus decreta soberanamente que uma coisa vai acontecer, essa coisa necessariamente vai acontecer. Por exemplo, as Escrituras dizem que Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto quando? Em Apocalipse. Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. O que significa que antes de Deus criar o mundo, a cruz de Cristo já estava estabelecida nos propósitos de Deus, no plano de Deus. Então essa vontade oculta de Deus diz respeito a esse plano de Deus e a essas coisas que vão acontecer. E que independentemente de nós, do que acontecer, nós não podemos resistir isso vai acontecer. Porém, o que é essas coisas reveladas? Entendemos um pouquinho do que é a vontade oculta de Deus. Mas o que são essas coisas reveladas que ele diz? Porém, as reveladas pertencem a nós, nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. A vontade revelada de Deus, essas coisas reveladas, diz respeito a tudo aquilo que Deus nos revelou a respeito de sua vontade, para que nós a cumpramos. Isto é, suas leis, seus mandamentos, o Evangelho, os princípios que nós lemos no Novo Testamento, tudo aquilo que Deus nos ordena fazer ou nos proíbe fazer nas Escrituras, é essas coisas reveladas. Em outras palavras, nós podemos resumir que a vontade revelada de Deus, ou as coisas reveladas que ele está se referindo ali, é as Escrituras todas. Aqui está, meus irmãos, o registro da revelação de Deus para nós, que manifesta o quê? É a expressão da vontade de Deus, de toda a vontade de Deus para nós, daquilo que é necessário que nós saibamos, porque aquilo que não é necessário que nós saibamos, está lá na parte oculta, na vontade oculta de Deus. Se é oculta, é porque nós não precisamos saber. Tudo aquilo que nós precisamos saber para viver a nossa vida, para tomar decisões, está aqui. Vontade revelada de Deus. Suas leis, seus mandamentos, o Evangelho, os princípios das Escrituras reveladas a nós. Pois bem, essa vontade revelada também é chamada de vontade normativa. Certo? Perceba divisões. Vontade oculta, vontade revelada. A vontade oculta também é chamada de vontade decretiva de Deus. E a vontade revelada, eles chamam também da vontade normativa de Deus. Por quê? É a vontade que serve de norma, de padrão, a regra pela qual nós regemos, administramos nossas vidas.
A palavra de Deus revelada é a norma, de modo como nós devemos viver a nossa vida. Essa vontade revelada, por exemplo, ela diz o quê? Ela diz que Deus não quer que você adore outro Deus além dele. Que você não adore ídolos, mas coloque ele sempre em primeiro lugar na sua vida. Essa faz parte da vontade revelada. Essa parte da vontade revelada de Deus, que você não mate alguém, o teu próximo, por vingança, por acidente, a não ser naqueles casos que Deus ordena matar, ok? Então, Deus não matarás ali, revela que você não deve fazer mal atentar a vida de ninguém, nem mesmo contra a sua própria vida. Da mesma forma, Deus não quer que você minta. Da mesma forma, Deus revelou a nós que Ele não quer que nós adulteremos, por exemplo. Qualquer tipo de impureza sexual, mesmo que você não é casado. Esse mandamento diz respeito a todo tipo de impureza sexual, todo tipo de sexo ou a questão da sexualidade fora do casamento está proibido ali. Deus quer pureza no casamento. E para ter pureza no casamento, não é só não trair. Não é só não trair literalmente. Ok? Mas qualquer tipo de impureza sexual, até mesmo antes de você se casar, já está manchando o leito no qual, quando você se casar, você já vai ter manchado, porque você não será mais puro. Eu não posso desenvolver completamente isso aqui e agora. Mas eu quero mostrar a vocês que aquilo que Deus revelou para nós, dizendo que nós não devemos fazer, e aquilo que Deus falou para nós, não devemos fazer, esta é a vontade revelada de Deus. Pois bem, enquanto a vontade oculta de Deus, ela nunca é resistida, e ela é sempre feita, a vontade revelada de Deus, nas Escrituras, ela é resistida e desobedecida quase o tempo todo, não é verdade? Quase o tempo todo os homens neste mundo estão desobedecendo a vontade revelada de Deus. Deus diz para nós colocarmos a Ele em primeiro lugar. Nós frequentemente estamos colocando Ele em segundo lugar, em terceiro lugar, e estamos colocando outras coisas em primeiro lugar. Certo? Então, a vontade revelada de Deus, constantemente ela é desobedecida. E ela não é executada. Pelo menos na nossa condição que nós estamos após a queda e até a consumação de todas as coisas, quando Cristo vir e dá fim a todo o pecado. Mas até então, faz parte da vontade oculta de Deus permitir isso. Que sua vontade normativa seja quebrada. No entanto, meus irmãos, a vontade oculta de Deus, aquelas decisões eternas que Ele tomou desde a eternidade, que nós não entendemos, que nós não conhecemos, esta sempre é feita. Sempre Deus, ela é imutável. Não tem plano B dos planos eternos de Deus. Não tem plano C dos planos eternos de Deus. Tudo que acontece nesse mundo, por mais que nós tenhamos grande dificuldade com isso, já estava incluído no plano de Deus. Já estava na sua presciência e na sua pré-determinação para que tudo isso coopere para a sua glória e para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é ensino claro nas Escrituras de nós. Eu sei que isso soa estranho para muita gente, eu sei que muita gente não aceita isso e gosta de ficar tentando driblar esse ensino, mas isso é ensinado de Gênesis Apocalipse, não tem como fugir. Ok? Pois bem, como que eu posso saber então a vontade de Deus? Se você perguntar a mim, Diego, como que eu posso saber qual é a vontade de Deus na minha vida? A primeira coisa que eu tenho que te perguntar em troca é o seguinte: sobre qual vontade você está falando? A vontade, você quer saber qual é a vontade oculta de Deus para a sua vida? Ou você está me perguntando qual é a vontade revelada de Deus para a sua vida na situação que você está vivendo? Na maioria das vezes, quando as pessoas perguntam qual é a vontade de Deus na minha vida, elas querem se referir ao quê? Elas querem se referir àquela vontade oculta. Ela quer saber qual que Deus escreveu no livro dele. Entendeu? E pouquíssimas pessoas estão preocupadas com o que Deus revelou na Bíblia sobre qual é a vontade dele para nós viver e aplicar nas nossas vidas. Você não acha estranho isso? Que nós sejamos grandemente curiosos em saber aquilo que Deus ocultou? Porque é para ser oculto mesmo, né? E nós não estamos preocupados e curiosos em saber aquilo que Deus já revelou para nós. Sabe? Isso é flagrante em relação ao nosso coração desviado da intenção. A intenção de Deus é que nós vivamos de acordo com a vontade revelada. E nós estamos preocupados com o que Ele não revelou. Quando nem aplicamos ainda aquilo que Ele revelou. E aí está, vocês já estão percebendo, né? Estão percebendo como é que nós devemos viver a nossa vida e como devemos tomar decisões. À luz da vontade revelada dele para nós. Beleza. A primeira coisa que você precisa saber é a vontade oculta de Deus. Tá, já que você quer saber a vontade oculta de Deus, eu vou te falar. Como é que você pode saber ela? Bom, você não pode. Primeiro, ela é oculta. E ela não é oculta por acaso. Ela é oculta para permanecer oculta. O texto bíblico de Deuteronômio 29 nos proíbe toda tentativa de tentar desbilhotar o livro de Deus.
É isso que ele está falando. As coisas ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus. Não tem nada a ver com isso. Tem uma tradução, a nova tradução da linguagem de hoje, coloca da seguinte maneira: as coisas ocultas é da responsabilidade de Deus. As reveladas é nossa responsabilidade para cumprir. Não é da nossa conta, em outras palavras. O que Deus ocultou de nós, até mesmo sobre nossas vidas, é algo que diz respeito a Ele. Quem tem que estar preocupado em cumprir a vontade oculta? Ele. Por isso que ela nunca falha, não é verdade? E quem tem que estar preocupado em cumprir a vontade revelada? Nós temos que estar preocupados. E Ele nos ajuda a isso, por meio do Espírito Santo e etc. Pois bem, Deus não revelou a sua vontade para que ficamos xeretemos lá o que Deus colocou, nem para que bisbilhotemos. Então qual é o propósito da vontade revelada? Existem vários. Por que Deus revelou a nós que existe uma vontade oculta? Por que Deus revelou para o salmista que Deus já havia escrito no livro todos os dias deles antes que esses dias acontecessem? Não é para que ele fosse perguntar para Deus o que estava escrito lá. Se você ler o Salmo 139 todo, você vai ver o quê? Que ele fala isso para se maravilhar diante da grandeza de Deus. Ele não termina o salmo perguntando: e aí Deus, qual é o próximo dia, qual que está escrito aí? Não é isso que ele está dizendo: como tu és maravilhoso, como tu és grande, como tu já conheces todas as coisas, como os meus dias já foram, tu és um Deus grande. Então Deus revela que há uma vontade oculta, não para nós tentar descobrir, mas para que nós podemos dizer assim: uau, que Deus grande é o nosso Deus. Ele não é uma criancinha encolhida num canto porque ele criou o mundo e os homens pecaram e se rebeliaram e agora ele não sabe o que fazer. E ele está tentando salvar os homens e os homens não querem ser salvos. E ele está perdido porque ele não consegue executar a sua vontade. Não. O Deus revelado a nós nas Escrituras é um Deus poderoso, todo-poderoso, e que toda a sua vontade ele está fazendo. Toda a sua vontade oculta, todos os seus propósitos ele está cumprindo. E aí está o propósito. O segundo propósito seria a vontade revelada de Deus para nós, oculta, foi revelada que existe essa vontade, para nos dar segurança. Segurança de que não importa o que aconteça, nós estamos nas mãos do nosso todo-poderoso Deus. Que nada acontece fora da sua vontade. Segurança. Em terceiro lugar, humildade. Quando nós sabemos que eu não posso surpreender a Deus, que eu não posso simplesmente fazer algo que Deus fala: uau, olha o que ele fez. Sabe, tem gente que acha que pode surpreender a Deus e fazer algo que Deus vai dizer assim: nossa, meu coração está batendo forte agora porque você fez isso e eu não esperava, tu é o cara. Se todas as coisas que vai acontecer na minha vida, é Deus que está operando isso através de mim, isso tem que me fazer humilde. Sabe, essa é uma das coisas porque eu vejo que a Bíblia realmente foi escrita por Espírito Santo e não pelos homens. Porque os homens não iam desenvolver uma doutrina que humilhasse eles tanto. Os homens iam fazer uma coisa que exaltasse eles. Entendeu? Uma religião que diz que quando você chegar no céu, você vai ter 70 virgens para você desfrutar a eternidade inteira, essa é uma religião claramente que os homens fariam, não é verdade? Mas como você vê uma religião, como nós vemos nas Escrituras aqui, ensinando coisas que nós temos dificuldade de entender e de conceber, e como isso dá glória a Deus e nos faz humilde, é realmente algo que veio por revelação do Espírito Santo de Deus e não algo que os homens criaram. Mas isso aqui é só um parênteses. Eu vou contar um outro segredinho para você sobre a vontade oculta. Okay? A primeira coisa que eu contei é que ela é oculta, vai permanecer oculta e você não tem que bisbilhotar. A segunda coisa é que no fim tem como você saber a vontade oculta de Deus. Só que tem um porém. Só depois que ela aconteceu. Depois que alguma coisa aconteceu na sua vida, você pode ter, e preste bem atenção nisso, porque muitos não duvidam disso, você pode ter toda a certeza que se algo aconteceu na sua vida, você não entende, é um mistério, mas isso já estava determinado desde sempre. E isso tinha que acontecer por um propósito que você ainda vai descobrir, talvez. Talvez você descubra só na glória, mas tem um propósito. Tem um propósito. Portanto, o que Deus escreveu lá no livro dele sobre os meus dias? Bom, pois bem, os meus dias passados eu já sei o que estava escrito. É o que aconteceu na minha e na sua vida. Mais uma vez, saber dessa vontade oculta de Deus e dessa determinação, esse controle de Deus nos dá segurança, descanso, consolo. Nos dá segurança para podermos trabalhar. E aí que está. É para podermos trabalhar. Há uma ilustração que ajuda um pouco a entender isso. O papel da vontade oculta de Deus em nossas vidas.
Há um conto que diz que há muito tempo atrás os homens estavam construindo uma grande ponte sobre um imenso precipício. Só que estava acontecendo um problema. Enquanto os homens estavam construindo essa ponte sobre esse imenso precipício, volta e meia os homens descuidavam e acabavam se acidentando e caindo lá embaixo e morrendo. E aí, durante o processo de construção dessa ponte, eu não sei se é uma história real, tá, gente? Mas é uma história que ilustra bem como é que funciona essa vontade oculta de Deus para qual o propósito dela. Os homens estavam trabalhando muito lentamente e a ponte estava progredindo muito lentamente. Por quê? Porque os homens estavam apavorados com medo de cair, cometer um erro e cair lá embaixo e morrer. E aí estava todo mundo trabalhando bem devagarzinho, e aí não estava produzindo, não estava se desenvolvendo. Então os engenheiros tiveram uma ideia. E os engenheiros são assim, né? Os empresários, né? Só porque a coisa não está indo como ele quer, ele não está preocupado com as vidas, está preocupado só em que a coisa termine, né? Que a coisa seja feita, para que ele possa ganhar o dinheiro dele. Mas enfim, isso é uma outra questão. Como a ponte não estava sendo produzida, a coisa não estava andando, eles resolveram ter uma ideia. E aí investiram uma grana e fizeram uma imensa rede extremamente resistente. E eles esticaram com cabo de aço essa rede por baixo daquela ponte. De maneira que quando alguns homens descuidavam, eles caíam, ok? Só que eles caíram na rede, eles não morriam. Certo? Ok. É para isso que serve o fato de que Deus revelou para nós que há uma vontade oculta. É para nos dar segurança de que mesmo quando a gente errar, nós não vamos ser destruídos. Nós não acabamos com a nossa vida, meu Deus do céu, porque nós fizemos um erro e agora estragamos tudo. Não. Há uma rede, que é a rede da soberania de Deus sobre todas as coisas. E que todas as coisas acontecem de alguma forma porque Ele assim o quis. Agora imagine se esses homens, agora tem uma rede lá embaixo, ficassem o dia inteiro pulando, uhul, lá na rede, uhul, e não trabalhassem. Porque o propósito de ter colocado a rede não era para que eles fiquem pulando lá e brincando de cama elástica. Não, o propósito da rede lá é para que eles trabalhem. É para que eles produzam com a tranquilidade de que, ainda que eles errem, eles não vão morrer. Então, meus irmãos, a vontade oculta de Deus, ela não é para nos tornar negligentes, mas para nos tornar trabalhadores em nossa santificação, para buscarmos cumprir a vontade de Deus. E aí que entra a vontade revelada de Deus. Nós não administramos nossas vidas baseadas na vontade oculta de Deus, mas sim na vontade revelada. É a segunda parte do versículo, né? É a vontade revelada que nos mostra qual é a vontade de Deus para cada situação e para cada decisão na minha vida. As coisas ocultas pertencem a Deus, porém as coisas reveladas pertencem a nós. Para sempre, para nós e nossos filhos, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. E aí que está, meus irmãos, o propósito é que nós trabalhemos botando em prática e aplicando e construindo nossas vidas de acordo com o projeto, de acordo com a palavra de Deus revelada. Ok? Ainda que nós não entendamos qual é esse projeto. Não entendamos. Eu estou fazendo uma parede ali que eu não entendo como isso vai ser bonito. Tá uma coisa mais feia do mundo. Mas você olha o projeto e diz, não, é assim, então eu vou fazer assim. E é assim nas nossas vidas. Nós nos encontramos no labirinto, mas não sabemos o que fazer. E o que fazer? Olha para as Escrituras. O que a Escritura diz sobre isso? Olha, isso eu não posso fazer, porque Deus proíbe. Não é da vontade de Deus. Isso também não é opção, porque isso também vai contra a vontade de Deus. A única opção que me resta é essa. Então você decide por aquilo e você vai. E você não sabe. E eu já trabalhei em construção. Eu sei o que é olhar um projeto e falar, não estou entendendo nada. Eu sei o que é olhar para a construção bruta e não estou entendendo nada. E a construção terminar e tu olhar e dizer, uau, que coisa linda. Talvez muitos de nós, só quando morremos e irmos para a glória, vamos olhar para a nossa vida e dizer, como tu és grande, Senhor. Que projeto magnífico. Cada um dos meus dias, mais que foram doídos, dolorosos, sofridos, agora eu olho para ele e eu vejo, uau, que coisa linda que o Senhor fez na minha vida. Esse, meus irmãos, é o que acontece com aqueles que amam a Deus, se dedicam a Deus. Eles podem estar seguros de que Deus está guiando cada um dos seus passos, cada um da sua vida. Como? Por meio qual é a sua parte? Né? A sua parte é simplesmente botar em prática aquilo que ele revelou. E aí nós vamos encontrar, por exemplo, textos claros falando sobre a vontade de Deus nas Escrituras. Pois esta é a vontade de Deus, 1 Tessalonicenses 4:3. Essa é a vontade de Deus. Qual? A vossa santificação. A vossa santificação. Deixa eu dar uma dica. Como é que eu posso escolher aquilo que é da vontade de Deus? O que vai mais te santificar?
Opa, é uma dica do qual é a vontade de Deus, qual é o caminho que você deve seguir. O caminho do pecado, o caminho que vai te tornar ou vai te colocar em perigo em relação à sua relação com Deus, nunca é o melhor caminho que Deus quer para você. Você começa a discernir o que foi revelado e então começa a decidir. Por exemplo, Paulo vai dizer em Efésios 5,17: não vos torneis insensatos ou sem entendimento, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Quando Paulo diz, não sejais sem entendimento, insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor, o que ele está falando? Ora, se ele está falando que nós devemos procurar compreender qual é a vontade do Senhor, é porque essa vontade pode ser conhecida. Pode ser conhecida. Ele não falaria, procure compreender qual é a vontade do Senhor, se isso fosse uma coisa que não fosse possível saber. É possível saber qual é a vontade do Senhor, e o que ele quer dizer aqui é sobre cada situação da vida. É possível discernir qual é a vontade do Senhor para cada decisão da minha vida. Por quê? Porque ele me revelou toda a sua vontade para todas as áreas da minha vida. E eu só não sei porque eu sou preguiçoso, ou porque eu ainda sou ignorante, eu não consigo entender, mas se eu procurar compreender, discernir, e buscar aplicar o que Deus revelou sobre sua vontade às áreas da minha vida, eu vou discernir qual é a vontade de Deus e eu vou cumprir essa vontade de Deus para a minha vida. É por isso que Paulo vai dizer aos Colossenses, por exemplo, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e aconselhando uns aos outros. Meus irmãos, para que você possa discernir sempre qual é a vontade de Deus nas suas decisões, você precisa estar cheio da palavra de Cristo, você precisa estar cheio de sabedoria provinda da palavra. Nós precisamos ensinar uns aos outros, nós precisamos valorizar o ensino, não é verdade? Nós precisamos valorizar, por exemplo, se nós temos uma escola teológica na igreja, porque ali está sendo ensinada qual é a vontade do Senhor e como aplicar na nossa vida. Mas se eu negligenciar todas as possibilidades, todos os instrumentos, todos os meios na qual eu posso compreender mais sobre Deus e compreender mais sobre qual é a vontade de Deus e como aplicar na minha vida, aí eu vou estar pecando por ignorância, ok? Eu não sabia, mas ao mesmo tempo eu vou estar pecando por negligência, porque eu fui preguiçoso. E porque eu não me esforcei para ler a Bíblia, eu não me esforcei para ler um livro, eu não me esforcei para aproveitar aquelas oportunidades de ensino que a igreja pode oferecer, ou a internet, que poderia me ajudar também através disso. Eu não usei as ferramentas para discernir a vontade de Deus. No entanto, aqui Paulo está dizendo, a palavra de Cristo habite, more em vós abundantemente. É esse tipo de pessoa que sabe discernir qual é a vontade de Deus e que anda de acordo com a vontade de Deus em todos os seus caminhos. E é esse tipo de pessoa que Deus quer que eu e você sejamos. Nós não aprendemos porque gostamos de aprender, gente. Nós não somos intelectuais. Não é a intelectualidade que nos interessa. Nós não temos que entender as coisas para que nós podemos falar para os outros e ficar bonito. Não, nós temos que entender a vontade do Senhor, porque Ele expressou o seu desejo a nós na palavra. Ele expressou qual é a sua vontade para nós. Sabe, gente, quando você ama uma pessoa, tudo que você quer saber é o quê? O que ela gosta? Eu quero saber o que ela gosta. Por quê? Porque você quer agradar essa pessoa fazendo o que ela gosta. E não fazendo aquilo que ela não gosta, porque você não quer desagradá-la. Então, meus irmãos, para aqueles que amam a Deus, não há nada mais maravilhoso do que saber que Ele revelou para nós o que Ele gosta, e o que Ele não gosta, o que Ele ama, e o que Ele odeia. Meus irmãos, eu não acho, para mim, a coisa mais maravilhosa que existe depois da cruz de Cristo, é a coisa mais graciosa que Deus fez por nós, depois de ter enviado seu Filho para morrer por nós, a coisa mais graciosa que tem é o fato de que Deus revelou para nós o que Ele quer. Saber que que eu, uma mera criatura, eu posso saber o que o Deus que Deus sobre a terra, o que Ele quer, a vontade dEle. Ele expressou a sua vontade para um pecador como eu, como nós. Meus irmãos, você não percebe a graça disso. Nós não sabemos o que é, por exemplo, viver num mundo que é criado por Deus, que a gente até tem noção que Deus criou, mas a gente não faz ideia do que Ele quer para nós. Você já pensou se a vida fosse assim? Deus tivesse nos criado, nos colocado aqui, e simplesmente nós não soubéssemos o que Ele quer de nós. Mas não, meus irmãos, olha a graça dele, Ele revelou para nós aquilo que Ele quer de nós. E é isso assim que eu vejo os 10 mandamentos. É assim que eu vejo o Novo Testamento, o Evangelho, e todos os desdobramentos que nós encontramos dos princípios de como devemos viver e como não devemos viver, com uma grande graça de Deus para nós, porque se Ele revelou aquilo que Ele quer, é porque nós podemos fazer aquilo que Ele quer com a ajuda do Espírito Santo. E nós podemos, olha só, agradar
a Deus. Sabe isso? Que é isso, meus irmãos? Que nós podemos agradar a Deus. Se nós compreendemos e então botarmos em prática a sua vontade na nossa vida, isso agrada a Deus. E essa parte de agradar a Deus eu quero trabalhar na próxima pregação. Eu vou desenvolver bem isso. Meus irmãos, é maravilhoso isso. Jesus Cristo, quando ele orou, antes de ele ir à cruz, olha a oração que ele fez. Pai, eu não os tiro do mundo, mas eu peço que o Senhor os livre do mal. E ele fala, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Cristo orou. O meu desejo é que eles não têm como sair do mundo, certo? Mas que pelo menos eles sejam santificados, separados. E como que isso vai acontecer? Santifica eles na verdade. A tua palavra é a verdade. Tá aí que tá, meus irmãos. Esta é a vontade de Deus. É assim que eu vivo a minha vida. Agora, para tornar isso um pouco mais prático, eu quero ser rápido em tentar aplicar isso. Eu falei a teoria da coisa. Agora eu quero mostrar um pouco na prática. Eu quero tentar, pelo menos, né, meus irmãos? Eu quero ajudar vocês o máximo que eu puder. Eu estou sendo apressado porque eu não quero demorar muito. Respirar um pouquinho. Respirar é bom também, né? Respirar é bom, né? Eu sou muito agoniado. Então vamos tentar pegar um exemplo prático. E eu vou fazer isso, essa pregação aqui, ela ia ficar muito grande. E aí eu peguei e falei, eu vou judiar dos irmãos, vou deixar os irmãos 1h20 me ouvindo, e vai ser ruim para eles. E aí eu peguei o meu maior machado, lá na minha caixa de ferramenta, peguei o sermão, fui lá fora e rachei ele em 2. Então só a metade, tá? O outro, depois eu vou continuar depois. Só na parte da aplicação, nos exemplos. E aí, só uma aplicação eu vou fazer aqui para mostrar na prática como é que funciona. Digamos que você tem que escolher. Digamos que você tem 3 opções para você iniciar um relacionamento e se casar. Como que você discerne qual dessas 3 opções é a vontade de Deus para a sua vida? Okay? Na prática, como é que funciona isso que eu acabei de dizer? Como é que eu escolho entre 3 opções qual é aquela que é da vontade de Deus para a minha vida e qual que não é da vontade de Deus para a minha vida? 3 opções. Primeiro, o que não fazer. O que você não deve fazer. Primeiro, não ore pedindo um sinal. Não ore pedindo um sinal do tipo, Senhor, aquele ou aquela que vier com blusa vermelha no próximo culto, eu vou saber que é essa que o Senhor escolheu para mim. Não faça isso. Não faça isso, tá bom? Porque senão pode acontecer, por exemplo, o seguinte. Pode vir as 3 de camisa verde, amarela e nenhuma delas vai dizer nenhuma delas, então. Ou pode vir as 3 de blusa vermelha e você vai dizer, Senhor, as 3! Infelizmente, alguns simplesmente fazem isso, entendeu? Alguns chegam a essa loucura, é as 2 que eu vou casar. Por quê? Porque eu pedi um sinal e aí veio as 2 vermelhas, Deus falou que é as 2. É ridículo, mas isso pode acontecer. Mas, então, primeiro, o caminho de pedir sinal não é o caminho mais espiritual. Ok? Então não está demonstrando grande espiritualidade porque você pediu um sinal. O Heber Campos Jr., no seu livro sobre o tema da vontade de Deus, ele diz o seguinte, não só no livro de Juízes, lá onde Gideão pediu aquele sinal, não só no livro de Juízes, mas em toda a Escritura, o padrão é que sinais eram dados em tempo de incredulidade. Eles não eram sinônimos de que o povo de Deus estava crendo em Deus. Pelo contrário, eram sinais de que o povo estava duvidando de Deus. Tanto que Gibeão, né? Gibeão ou Gideão? Gideão? Ok. Tanto que Gideão, ele pede um sinal e aí Deus faz o que ele diz, aí ele pede outro sinal porque ele ainda não crê. Aí ele pede outro sinal porque ele ainda não crê. Então pedir sinal é sempre sinal de que você não está confiando em Deus e que você não conhece a Deus, você é um ignorante. Aí, beleza. Aí Deus até se compadeceu em usar os sinais lá para Gideão. Quando os fariseus pediam sinais para Cristo, por que eles pediram sinal? Porque eles criam em Cristo de todo o coração? Não, porque eles não criam em Cristo. Então nas Escrituras os sinais até eram dados, mas era para condenação no final das contas, né? Enfim, Deus até tem uns propósitos aí de usar isso, mas esse não é o caminho que que Ele nos ordena a discernir qual é a vontade dele para a nossa vida. Então, em primeiro lugar, não peça um sinal. Okay? Existem várias opções, a camisa vermelha ali foi só uma, não use. Então, o que fazer? Beleza, tem 3 opções. Você quer escolher qual é da vontade de Deus para você casar, certo? Então, a primeira coisa que você faz. Qual deles é cristão? Se uma das opções não for cristão, você já sabe que aquela opção não é a opção de Deus para você se casar. Porque a palavra de Deus é clara em dizer que cristãos
Não é da vontade de Deus, o ponto é esse, não é a lei, a regra, a Bíblia, a religião, é o que Deus manifestou a sua vontade a nós. Deus manifestou a sua vontade a nós, de que não é da vontade dele, de que nós nos casemos com pessoas que não fazem parte do povo de Deus. Isso é muito ensinado no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, em 1 Coríntios 7, 39, 2 Coríntios 6, 14, isso é deixado claro, que o casamento do cristão deve ser no Senhor. Isto é, as duas pessoas devem estar no Senhor. Ok? Agora eu pergunto, precisava de uma lei na Bíblia, Deus falar para nós, que isso, para que nós percebamos que realmente é totalmente fora da vontade de Deus, um casamento de um cristão com um não cristão? Porque é uma coisa óbvia, meus irmãos, eu não precisava de uma regra, de que fosse revelado a nós, para que nós saibamos que é totalmente ridículo e terrível que uma pessoa cristã case com uma não cristã. Por exemplo, se você pensa na importância que é alguém amar a Deus, só a partir disso você já sabe, não tem como eu que amo a Deus casar com a pessoa que não ama a Deus. Porque o casamento é a coisa mais íntima, mais próxima que tem. Como é que você vai se unir? Sabe, vai ser sempre água e óleo, nunca vai se fundir. Porque simplesmente você ama a Deus, todo de coração, você quer ver para Ele, a pessoa não está nem aí, a outra pessoa, como é que isso vai dar certo? Como é que você vai ser feliz? Eu não preciso de uma revelação, não pode casar como tem, não precisava disso. Segundo motivo, quando você sabe o que é um cristão, e o que é necessário para que um cristão se torne um cristão, você vai derivar daí que, claro que não pode um cristão casar com um não cristão. Um cristão, meus irmãos, é algo, todos os homens estão mortos espiritualmente. Um cristão é alguém que foi vivificado, regenerado, ele foi transformado pelo Espírito Santo. O Espírito de Cristo habita nele agora. Quando você sabe o que é um cristão verdadeiro, e aí que o não cristão é alguém que está morto. Espiritualmente ele está morto. Ele não tem o Espírito de Deus, ele não tem o Espírito de Cristo. Tudo que ele faz é contrário à vontade de Deus, Deus odeia. E você agora foi regenerado, foi transformado, o Espírito Santo habita em você, você foi unido a Cristo. Quando você discerne o que é um cristão, você vai dizer, claro que um cristão não pode se unir na união mais íntima que tem, se tornando uma só carne com alguém que não é cristão. E em terceiro lugar, quando você sabe o que é o casamento de verdade, quando você discerne o que é o casamento. Casamento, por exemplo, só para contar só a pontinha do iceberg, é um homem se unindo com uma mulher para representar Cristo e a sua noiva. É um homem que casa-se com a mulher para amar ela, assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Um não cristão, um marido não cristão, vai fazer isso? Tem condições de se identificar tanto com Cristo, a ponto de viver e amar a sua esposa, se entregar por ela, santificando por meio da palavra? Se ele não for cristão, não dá. E a mulher? Se a mulher não for cristã? O que a mulher, Efésios 5, Paulo vai dizer sobre o papel da mulher, né? Os dois representam Cristo e a igreja. Então, a igreja, a mulher representa a igreja. Ele fala, a mulher deve se sujeitar à liderança do marido, com todo respeito. Assim como a igreja se submete a Cristo, que é a sua cabeça, a mulher deve se sujeitar ao seu marido, porque o marido é a cabeça da mulher. Certo? E assim como Cristo se sujeitou ao Espírito Santo e a Deus aqui na terra, a mulher deve se sujeitar à liderança do marido. Certo? Tem uma mulher que não ama a Deus, no mundo feminista ainda que nós vivemos, ela vai submeter ao seu marido? As mulheres que amam a Deus já têm uma extrema dificuldade de fazer isso. O que dirá uma mulher que não ama a Deus? Então, quando você sabe o que o casamento você vai dizer, é lógico que não dá para casar com um não cristão ou com uma não cristã. Sabe? Então nem precisava da regra. Então, em primeiro lugar, qual dessas três opções não é cristão? Você já sabe que não é da vontade de Deus. Se você quiser, não, porque é minha vontade, então você vai e faz, aí você sabe e você vai se dar mal, mas aí o problema é teu. Depois você vai prestar conta para Deus depois. Ok? Mas se você quer saber a vontade de Deus, então aí está a primeira coisa. Segunda coisa, sobrou duas opções, né? Digamos, uma já saiu, duas opções. Qual deles, isso é importante, é um verdadeiro cristão? Porque, gente, não basta ele ir na igreja. Não basta ele ter nome de cristão. Não basta ele ser membro da igreja aqui e tomar ceia. Então, as duas opções que são cristãos, ou que pelo menos dizem ceia, estão vindo na igreja, são membros da igreja, você tem que analisar qual deles realmente produz fruto, que sinalizam, sabe, que evidenciam que ele é um verdadeiro cristão, que realmente ama a Deus e que realmente leva a palavra de Deus a sério. Assim, da mesma forma para a mulher, eu vou escolher das duas opções, qual que realmente demonstra frutos de que realmente é cristã de verdade.
Sabe? Porque às vezes tá lá o moço ou a moça, eu conheci uma pessoa, vou namorar, e aí a mãe pergunta, ele é homem de Deus? Ele é uma mulher de Deus? Aí a moça diz, ele vai na igreja. Não é assim, ele vai na igreja. Assim, na quarta-feira de cinza, Natal, vai na igreja. Então assim, ainda que ele vá todo domingo, não quer dizer que não é um cristão. Gente, dormir na garagem não te faz um carro. Então, vir na igreja todo domingo não te faz um cristão. Entendeu? Então ele vai na igreja. Não, a gente tem que examinar os frutos. Os frutos, pelos frutos vós conhecereis, disse Jesus. Tem que identificar dos dois qual é realmente cristão. E se possível você vai escolher, eu escolheria pelo menos a melhor cristã. Ainda que os dois dão fruto, mas aquele tá meio murchinho ainda. Eu vou escolher aquele que está do fruto mais viçoso. Eu vou escolher aquele que está com o cristianismo fluindo da sua vida mais vibrantemente possível. Eu não vou escolher aquela pessoa que acabou de se converter e não está dando fruto nenhum, aquela pessoa que está 30 anos na igreja e não dá fruto nenhum. Talvez eu não sei se dizer essa questão, não, mas eu não vejo os frutos, então eu vou dizer, não é da vontade de Deus na minha vida isso. Eu vou escolher aquela pessoa que realmente ama a Deus, que realmente leva a sério a palavra de Deus. Ok? O que eu faria? Eu procuraria os frutos, eu procuraria as atitudes, as palavras da pessoa, e eu não sei se você faria isso, eu iria olhar, por exemplo, o Instagram da pessoa, a rede social, porque nada revela mais, na minha opinião, tá? Nada revela mais o que está no coração de uma pessoa hoje em dia, e no que uma pessoa pensa, do que a rede social dela. Sabe? Primeira coisa, se a pessoa é muito ativa nas redes sociais, eu ficaria com o pé atrás. Sabe? Porque, eu acho que quem entende o que Deus quer da gente na Bíblia, não tem muito tempo para perder com rede social. Sabe? Por exemplo, eu acabei de falar sobre descobrir a vontade de Deus. Eu acabei de falar da importância de ler livros, ler a Bíblia, estudar, aprender. Então, quem está fazendo isso não tem muito tempo para perder. Eu ficaria com 2 pés atrás se a moça, se eu fosse casar com a moça, ou se eu fosse uma moça, se as fotos, fosse muita pele aparecendo ali e poucas situações, sabe? Porque assim, o que é um álbum de fotografia? É você tirando foto dos melhores momentos da sua vida. Tu vai num lugar, tira uma foto, vai com os amigos, tira uma foto. Mas os Instagrams, as redes sociais da vida das meninas e meninos hoje, praticamente, ela é o produto. O corpo dela é o produto. Então tu vê o corpo dela sendo apresentado para nós, sexualmente, e com pouca roupa, com roupa muito curta e muito... Sabe? É ela aqui, é ela lá, é ele aqui. Ela é um produto e ali a vitrine está se vendendo. É claro que essa pessoa não ama a Deus, ou ela ainda não... É muito ignorante a respeito de como que Deus deve... O que Deus espera dela em relação ao corpo dela. Então, eu já descobriria o coração da pessoa ali. Então, eu faria isso. O Instagram é ótimo. Se ela tivesse... Eu colocaria 2 pés atrás. Se ela tivesse lá o signo dela na bio, aí eu jogar o celular lá para ele, sair correndo e gritaria, fuja que laço, né? Mas, enfim. Em terceiro lugar, essa pessoa tem maturidade? Porque não é da vontade de Deus que crianças se casem. Não é? Certo? E o relacionamento para casamento é um relacionamento para casamento. Ok? Maturidade. Começa com idade, mas não é só idade. A pessoa pode ter 30 anos e ser um infantil. Ela ou ele. Não tem maturidade para casar. Então, a que não tiver maturidade também não é uma opção. Quarto lugar. Essa pessoa tem condições. Aí isso inclui maturidade. Tem condições de iniciar um relacionamento sério mesmo, para o casamento. O que quer dizer com isso? Essa pessoa, ela tem maturidade, ela tem condições de me amar, se eu sou uma moça, como Cristo amou a sua igreja? Essa pessoa está tão madura e identificada com Cristo, a ponto de que ela vai realmente me amar como Cristo ama a sua igreja? Se for moça, né? Essa moça, ela realmente cresceu, ela é madura, ela ama a Deus, ela cresceu e ela realmente tem condições já, certo? De realmente ser uma esposa de acordo com o que a Escritura diz sobre o que é uma boa esposa. Caso que senão, essa opção também está fora. Também perceba aí o que não é da vontade de Deus. Percebe? Por exemplo, um dos modos de saber, por exemplo, se o marido vai te amar, de tratar como Cristo trata a igreja. Pelo menos é um exemplo que todo mundo usa, né? Observe bem como é que o moço, trata a sua mãe. O modo como o moço trata a sua mãe diz muito respeito sobre como que ele vai te tratar depois que a paixão do namoro passar, depois que 1 ou 2 anos a lua de mel passar. Aí você vai ver. Porque se um rapaz que fala com a sua mãe como se ela fosse um cachorro,
É isso que ela vai, é que ele vai fazer com você quando você estiver casado, depois da paixão inicial do namoro e do lua de mel. Ok? Então você vai ver, não, esse rapaz não tem condição mínima de me amar como Cristo amou a igreja, porque nem a mãe dele ele respeita. Olha como ele fala com a mãe dele. Então aí você já consegue ter evidências, entendeu? Se esse rapaz tem condições de te amar como Cristo amou a igreja, ou se essa moça. A moça, por exemplo, como é que a moça lida com uma autoridade? Por exemplo, qual é a principal autoridade na vida de uma moça? Seu pai. Né? Como é que ela demonstra facilidade em submeter a autoridade do pai? Ou ela é uma rebelde terrível, que não dá ouvido pro pai dela, e não quer saber do que o pai dela diz? Porque é claro que a relação do pai com o filho é diferente da relação do marido com a esposa, é claro. Mas há uma semelhança ali em relação a submeter a autoridade, submeter a liderança. E se ela não sabe submeter, e ela odeia submeter ao pai dela, isso é um bom sinal do que vai acontecer depois de vocês se casarem. Ela não vai conseguir submeter a tua liderança. Ok? E aí você descobre, não, isso não é da vontade de Deus, porque essa pessoa não tem a mínima condições de iniciar um relacionamento sério em relação ao casamento. E aí, beleza. Depois que você examina, isso aqui são só alguns exemplos, tá? Existem mais. Mas aí, digamos que sobrou duas opções. As duas opções passam em todos esses crivos aqui. Agora complicou, né? Todas as duas passaram no crivo. Todas as duas é cristão de verdade, produz fruto, tem maturidade, demonstra condições de me amar, como Cristo amou a igreja, foi uma moça de respeitar e de submeter a minha liderança. Todas passaram. E agora, o que eu faço? Agora eu vou para o sinal? Não, meus irmãos. Uma vez que você escolheu, você analisou, você viu tudo que Deus revelou da sua vontade e as duas opções passaram da vontade de Deus, agora você escolhe o que você bem entender. Escolhe o mais bonito. Escolhe o que mais te agrada. Escolhe o mais engraçado. Escolhe o mais divertido. Fique à vontade. Escolhe o que o teu coração mandar agora. Porque você já... Aí tá. Deus não quer burlar aquilo que é da natureza humana. Entende? O amor, a paixão, o desejo, isso tudo está incluso. Só que está incluso depois de que você já analisou aquilo que não vai contrário à vontade de Deus. Porque aí que tá, as pessoas bagunçam tudo. Como que as pessoas decidem hoje com quem elas vão se casar? Elas vão nesse critério. O que eu gosto? Eu estou apaixonado, eu vou casar com ele. E não quer saber do que Deus falou sobre como essa decisão deve ser tomada. E ela simplesmente seguia pelo quê? Pelo coração. Então não é assim. Mas você primeiramente deve analisar sobre essa área da minha vida. Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Só um exemplo. Sobre essa área da minha vida. O que Deus revelou? Que é da sua vontade. E o que Ele revelou? Que não é da sua vontade. Isso você deve levar em consideração o máximo que você puder. Depois que você analisou tudo, você é livre para escolher aquilo que você quiser. Assim é com a escolha de roupas, assim é com a escolha de empregos, assim é com profissão, assim é com casamento. Você leva em consideração o que Deus disse e a vontade dele em tudo. E depois você está livre para escolher aquilo que você quiser. Entendeu? Sabendo, é claro, que o que você quiser é sempre o desejo de querer fazer a melhor escolha que mais agrada a Deus. Se você é um cristão, eu estou partindo desse ponto, claro, né? Se você é um cristão. Né? E aí você está livre. Ok. E aí você voltar, como é que a vontade oculta se aplica a isso? Porque se for da vontade oculta, falando só da revelação, como é que a vontade oculta se aplica a isso? Se aplica. Porque aí como é que você vai saber qual é a pessoa que Deus determinou desde a tua eternidade que você vai se casar? Sabe como é que você vai saber? É simples. Por exemplo, depois da lua de mel, você acorda de manhã, você abre os olhos, você olha para aquela pessoa e você vai ter descoberto qual foi a pessoa que Deus determinou que você se casasse. Porque se você se casou com ela, é porque isso é o que estava determinado no plano de Deus. Lembre-se, como que você sabe a vontade oculta de Deus? Depois que aconteceu. E o casamento, meus irmãos, você deve se lembrar, ele é inviolável. Ele é inviolável, não tem troca. Não tem voltar atrás. Então você pode ter certeza que agora, até se você não escolheu muito bem, você tem que ter certeza de que, já que você escolheu isso, é isso que você vai ter que lidar agora durante toda a sua vida, porque é isso que você escolheu e que isso é o que estava no plano de Deus de toda a eternidade. Ok? E aí você me pergunta, mas e se eu errar? E se eu errar? Aí eu pergunto a você, o que você quer dizer com errar? Porque assim, descobrir e aplicar a vontade de Deus na sua vida não vai te livrar de problemas. Descobrir e aplicar a vontade de Deus na sua vida não vai te livrar de problemas, desafios e decepções. Então, assim, as pessoas dizem, eu escolhi essa pessoa e casei e agora estou com um monte de problemas. Isso não quer dizer que você escolheu errado, meu amigo. Não quer dizer, porque não é da vontade de Deus que você faça escolhas
que sejam perfeitas. É da vontade de Deus que faz escolhas que sejam perfeitas, né? Mas que as consequências disso sejam perfeitas. Então, dificuldades, problemas, sempre vai vir depois de decisões excelentes, decisões segundo a vontade de Deus. Entendam isso, por favor. Então, primeira coisa que a pessoa pensa, problema no casamento, eita, eu errei. Escolhi profissão, problema, eita, eu errei. Escolhi emprego, veio problema, errei. Não, meus irmãos, não. O fato de ter vindo problemas depois de você tomar uma decisão, não significa que você errou. A única maneira que eu diria de você errar na decisão de quem você vai se casar, por exemplo, é quando você não leva em consideração o que a palavra de Deus diz. Você não levou em consideração o que Deus revelou na sua vontade. Aí sim, aí realmente você errou. Mas o casamento é inviolável. E agora você tem que continuar casado, lutar por isso. E agora você tem que fazer aquela pergunta. Tá, ok? Eu errei? Pois bem, aqui estou. Essa é a situação que eu estou. O que a palavra de Deus diz sobre isso? Sobre como eu devo sair dessa situação? O que Deus espera de mim agora? Ok, eu não posso separar. Porque Deus revelou a sua vontade de que o casamento é inviolável. E aí você vai lá para aqueles princípios bíblicos que diz. O que a esposa que é casada com um não crente deve fazer? Ela deve ganhar o marido sem palavras, ela deve se submeter igualmente, entendeu? Então, quando nós errarmos, meus irmãos, nós devemos nos arrepender, confessar, nos arrepender e lutar por aquilo, para sair daquela situação, ou para glorificar a Deus naquela situação o melhor possível. Claro que você não vai sair do casamento porque isso é proibido, mas em algumas decisões dá você sair. O casamento não. Você vai ter que lutar por ele até o fim. Mas em outras você vai ter que dizer, oh Deus, ok, e agora? Eu errei, mas agora, o que esperar de mim? E aí você tem que ver o que você faz. De acordo com a vontade de Deus naquela situação. E aí eu vou aplicar uma coisa aqui. Lutero disse, eu sempre usei isso muito na minha vida. Porque eu já errei algumas vezes, né? Graças a Deus não errei no casamento. Mas já errei na minha vida várias vezes. Em várias coisas. E o que me conforta foi uma frase que eu li do Lutero. E a frase é o seguinte: Deus é soberano até mesmo sobre a nossa própria tolice. Até mesmo quando você errar. Lembra da rede? Lembra da rede? Até mesmo quando você errar, você pode estar tranquilo de que Deus foi soberano até mesmo sobre isso. Você é totalmente responsável, você deve confessar, você deve se arrepender, você deve chorar, você deve se sentir terrível, sim, porque você pecou. Mas depois disso, saiba que Deus é soberano até mesmo sobre isso, que se isso aconteceu, de alguma forma, Deus vai levar o propósito dele vai se cumprir igualmente na sua vida. E você tem que, a partir dali, então, buscar nunca mais fazer algo que é contrário à vontade dele e não errar nunca mais. Esse é o seu desejo. E continua vivendo a vida. Você caiu na rede, continua e volta para trabalhar. Entende isso? Meus irmãos, por fim, para terminar. Verdadeiramente, meus irmãos, a Bíblia é aquilo que ela diz que é. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você crê nisso? Que a Bíblia ela é suficiente, totalmente suficiente e útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos arrepender e perceba, para nos corrigir. Porque nós vamos errar. E quando errar, nós erraremos porque desobedecemos a palavra de Deus, ok? Mas mesmo quando eu errar, a palavra de Deus é útil para corrigir aquilo que eu fiz de errado. Você nunca vai estar sozinho e você nunca vai estar sem uma luz e uma direção de Deus na sua vida se você ama a palavra de Deus, se você conhece a palavra de Deus. Nunca vai errar. Lembre-se, meus irmãos, Jesus diz, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Essa é a regra, essa é a pauta de nossas vidas. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos, para que cumpramos todas as palavras dessa lei que se aplica a todas as áreas da nossa vida. Amém. Meus irmãos, eu espero que vocês, a partir desse exemplo, apliquem isso na vida de vocês, nas demais decisões que vocês têm que tomar. Vamos orar. Ó nosso Deus, Pai, nós te damos graça, nós te agradecemos muito por esta oportunidade na qual o Senhor nos reuniu aqui para nos ensinar a Tua Palavra. Ó Pai, obrigado porque nada do que eu disse veio, creio eu, de mim mesmo, mas veio da Tua Palavra, Deus. Eu só simplesmente expus e coloquei diante dos nossos irmãos aquilo que Tu ensina a nós, do modo como nós devemos viver. Ó Deus, se algum de nós ainda não tem entendimento de que nós devemos viver uma vida santa,
agradável a Ti, e que a única maneira de nós vivemos assim é de acordo com a Tua Palavra, aplicando a Tua Palavra nas decisões da nossa vida, e negando a nós mesmos, nos colocando a nossa própria vontade em segundo lugar sempre, e a Tua vontade sempre em primeiro lugar. Que o Senhor possa operar isso nos nossos corações. Opere isso no coração dos nossos irmãos aqui, Pai. Ó Deus, muitas vezes nós mesmos não queremos ser escravos da nossa própria vontade enquanto nós somos. Então liberta a nós, nossa própria vontade, Deus. Não nos deixe querer ser mais sábio do que Tu. Tu sabe o que é melhor para nós, Deus, porque Tu és o nosso Criador, o nosso Salvador, e Tu és onisciente, Deus. Então que nós possamos submeter alegremente a Ti e a Tua vontade, que venhamos negar a nossa própria vontade, Pai. E assim possamos seguir o Teu Filho, tomar nossa cruz e Te amar em nossa vida, de maneira prática, em nossas decisões. Temos misericórdia de nós e ajuda-nos, ó Deus. Amém.